Olá, tudo bem com você? Estou aqui novamente para falar sobre Nos Aproximamos pela Dor, porque a live de ontem não ficou gravada por algum motivo, talvez por ter sido tão especial e precisou ficar só no coração das pessoas, né? Mas para a gente não perder o assunto, eu vou gravar esse vídeo novamente para a gente deixar no nosso canal do YouTube, tudo bem? A live teve como título Atração pela Dor. O que significa isso? Nós nos atraímos pelo outro através da nossa dor e vice-versa. O outro também faz isso. E por que isso acontece? É muito comum que a gente escute por aí que nós nos aproximamos do outro por admiração, não é isso? Então, e é verdade, a gente começa a admirar o outro. Só que existe uma admiração e não está relacionada 100% com a figura do outro. Na verdade, está relacionado com a nossa dor. O que eu admiro no outro é o que falta em mim ou o que eu tenho em excesso. Vou explicar melhor. Vamos dividir a admiração em duas partes. Ou eu admiro pela falta, pelo que falta em mim, ou eu admiro pelo excesso, o que tem de mais em mim, dependendo do meu estado emocional. Então vamos aos exemplos práticos. Se eu sou uma pessoa extremamente extrovertida, se eu sou uma pessoa que gosta muito de contato com outras pessoas, sou muito popular, quando eu estou na dor, eu já passei por várias dores referentes a essa popularidade. O que vai acontecendo comigo? Eu crio na minha mente uma condição de que eu preciso arrumar alguém que seja centrado, quieto, que não goste de balada. Então a minha dor faz com que eu admire o outro através da falta em mim, entende? E aí eu vou em busca de alguém assim. O grande problema é quando a gente se estabiliza emocionalmente nessa relação, que aí a nossa essência quer voltar a ser quem ela era antes, quer voltar à popularidade, quer voltar ao encontro com os amigos todos os finais de semana. Só que aquela outra pessoa ali, ela não funciona assim. Então, quando a gente vai se relacionar com alguém e busca esse alguém através da nossa dor, a gente cria um acidente nessa relação, porque a gente começa a querer que o outro se encaixe no nosso perfil, onde na verdade a minha busca inicial foi através de uma essência como a dele. Eu trouxe aqui na live ontem o exemplo, né, o Rodrigo Rosa, terapeuta holístico também, e ele contou muito bem sobre a experiência que ele teve e que ele tem até hoje. O Rodrigo é uma pessoa extremamente extrovertida, gosta de balada, só que o Rodrigo estava com uma dor emocional que fez com que ele procurasse alguém que não gostasse de balada, que fosse caseiro. E um outro ponto de interesse que o Rodrigo tinha era que ele queria se aprimorar nas artes. E ele encontrou justamente alguém que trabalhava exclusivamente no teatro, que alguém que fazia todas as peças no final de semana, ou seja, o trabalho dele era no final de semana. Então, quando o Rodrigo se deparou com esse quadro, ele acreditou que ali seria perfeito para ele desenvolver uma vida caseira, para ele se aprimorar no teatro, tudo isso porque ele estava voltado pela sua dor. Quando ele teve o momento do porto seguro nessa relação e ele percebeu que ele percebeu inconscientemente, né? Que ele precisava voltar a ser quem ele era antes, que é o que faz ele feliz. Ele começou a forçar com que o outro fizesse também. Na verdade, o outro não mudou. Quem mudou foi ele. E graças ao processo terapêutico, ele conseguiu entender que era ele quem estava forçando uma mudança no outro, né? Foi ele que entrou na relação se posicionando de uma forma diferente, o outro continuava sendo a mesma pessoa. Né? Então hoje ele tem um relacionamento de amizade com essa pessoa do qual a gente está falando, como ele esteve ontem na live também, deu um tchauzinho. O nome dele é Tiago. Hoje eles vivem na mesma casa por opção, por eles serem tão amigos,
né? Eles têm essa relação aí bem bacana e eu tive a oportunidade de caminhar com eles nesse processo, nessa construção, nessa maturidade emocional, né? Porque geralmente quando a gente se separa, cada um vai para um lado e no caso deles, eles se tornaram amigos e continuam dividindo a mesma casa, cada um com a sua vida, e trabalham em conjunto aí por um posicionamento legal, né, na sociedade. Um faz janta pro outro, um lava a roupa do outro. Amizade mesmo, tá? Então, isso aí é quando a gente se aproxima de alguém pela admiração da falta, ok? Agora vamos para a admiração do excesso. Vamos lá? Vou usar meu exemplo novamente. Uma pessoa extrovertida, popular, né? É, que gosta de balada, que gosta de ficar com os amigos, novamente, meu exemplo. Começo a sentir bastante dores emocionais, oriundas de relacionamentos anteriores, tudo mais, tal. Eu vou admirar o outro pelo excesso. Digamos, se eu me desconectei da minha essência, eu tô aquela pessoa apagada, sem brilho, sem felicidade, e eu preciso muito de alguém que me traga isso. Olha a dor aí, gente. Aí eu me admiro pelo excesso. O que ele tem de mais? E aí eu começo a me relacionar com pessoas mais populares que eu, com pessoas que curtem mais a madrugada do que eu. Digamos, não vou falar aqui, senão vocês vão achar que eu tô perseguindo, mas não, vou ter que falar. Bom, gosto muito de samba e começo a me relacionar com quem? Com alguém que está no meio do grupo de samba, que toca no grupo de samba e que é mais popular, muito mais popular do que eu. Enquanto eu tô na dor, eu tô ali vivendo aquela situação. Mas quando eu me apego ao porto seguro, o que eu começo a fazer? Eu começo a não mais querer ir no samba toda sexta, sábado e domingo. Eu quero um momento mais intenso dentro de casa. E aí eu começo a cobrar do outro a condição de estar comigo aos domingos. E aí começa o processo de dor. Por quê? De novo, eu me relacionei com ele pelo excesso, né? A minha admiração era pelo excesso, que ele é mais do que eu, porque eu queria resgatar aquilo de alguma forma. Só que cada um no seu quadrado, né? Ele tinha aquela vida lá, era eu agora que passei a querer mudar esta vida. Então, vocês precisam identificar aí. Se você, quando está na dor, você se aproxima de alguém, se relaciona com alguém por admirar a falta que esse alguém representa para você nas suas dores, ou porque você admira o excesso, quem ele é mais do que você, quem a pessoa é mais do que você. Precisa avaliar isso aí, caderninho, papel e caneta na mão, para você identificar nos seus relacionamentos anteriores ou no relacionamento que você está hoje, o que fez você se aproximar desta pessoa, tá? Tem um exemplo muito interessante que ocorreu na minha escola, né, de terapia familiar sistêmica, que foi um caso contado pela nossa professora, que uma pessoa se apaixonou pela outra, a mulher se apaixonou pelo homem, e o que tinha mais de destaque nesse homem é que ele era muito temente a Deus. Ele, em todas as situações da vida dele, ele orava, ele clamava, louvava, né? Então ela ficou apaixonada por ele por isso, porque em todas as situações ele louvava a Deus, ele pedia. Então ela admirava tanto ele por isso. Talvez fosse admiração pela falta, talvez ela não se visse tão admiradora de Deus assim como ele era, né? Beleza, o tempo foi passando, eles se uniram e o motivo da dor dela, a separação, o que ela queria se separar? Porque eles estavam desempregados, desculpe-me, ele estava desempregado e ele passava o dia com um violão louvando a Deus. Então a reclamação dela era essa.
Ele passa o dia cantando, ele passa o dia orando e eu não aguento mais. Ele precisa levantar e fazer alguma coisa. Então, entendam que o mesmo motivo pelo qual ela se apaixonou era o mesmo motivo que estava batendo na porta para que eles se separassem. Então a gente precisa entender que a mesma situação que me une a alguém vai me fazer separar dela, se a gente não tiver um entendimento emocional para lidar com essa situação. E como é que a gente lida com essa situação? Primeiro a gente vai falar de amor, para a gente aprender a lidar com essa situação. Quando a gente encontra alguém, a gente confunde muito os sentimentos, né? A paixão é aquele momento avassalador, onde você não vê defeito de ninguém, ou você coloca o defeito desse alguém por baixo do tapete. Não existe amor incondicional, gente, para relações, tá? Os amores são por condição, sim. Amor incondicional de mãe para filho, sim, pode ser que exista. Eu acredito que existe, eu sou mãe, acho que eu amo meu filho de forma incondicional. Mas relações, eu não vou dizer que é impossível, mas vou dizer que é 99,9% de chance de não haver este amor sem condições, né? Primeiro contato já é uma condição. Eu só vou estar com essa pessoa se ele se encaixar nos meus pré-requisitos emocionais e físicos, não é assim que se faz? Então a condição já começa aí. E por que eu digo que não dá para amar o outro no todo? Eu te amo totalmente. Não dá para amar o outro no todo porque a gente tem aí uma condição bem especial de análise. Vamos lá? Nós somos divididos, né? Todos nós somos divididos em partes. Então, tem 60% de mim que é a parte que encanta, que é a parte admirável, são as minhas capacidades, são as minhas habilidades, que as pessoas olham e admiram mesmo. Tá? E você também tem isso, tá? 60% de parte boa é essa parte que faz com que a gente se conecte com o outro. É essa parte que faz que o outro ative sua admiração, tanto pela falta quanto pelo excesso. É aí que se admira alguém, tá? Dificilmente você vai admirar alguém por um defeito, né? Existe a possibilidade, mas o primeiro contato está geralmente relacionado com a parte legal da gente, os nossos 60%, tá? Só que tem 25% da gente e do outro também que refere-se a partes que a gente não gosta. É um defeito do outro, é o nosso defeito, que a gente não gosta. Mas esses 25%, se a gente utilizar a comunicação dentro da relação, a gente consegue ajustar. Ajustando isso, tá? Não é que o outro vá parar de fazer. A gente pode ajustar que ele não faça com a gente, né? Eu contei um exemplo de um ex-namorado meu que ele tinha o hábito de levantar de manhã cedo e fazer a limpeza bucal dele lá. E ele tinha o hábito de fazer um barulho muito forte com a garganta, como se ele estivesse escarrando, né? E eu acho que estava assim. Aquilo me incomodava muito, muito mesmo. E eu falei com ele, poxa, isso me incomoda tanto, esse barulho. Será que você não pode, sei lá, esperar eu ir embora, fazer depois, quando eu não tiver? Ele falou, não, porque isso me faz bem, eu faço isso todos os dias, eu não tenho como deixar de fazer isso. E aí, o que eu achava que era dos 25%, que era a parte que eu não gostava, mas dava para ajustar, eu descobri que não, que era dos 15%. 15% é o quê? A parte que a gente odeia no outro, ele não tem como mudar. E tudo bem, precisa entender que a gente não tem como modificar o outro, tá? Mas eu tenho uma decisão a fazer, uma decisão a tomar. Se os 15% dele me incomoda tanto ao ponto de trazer um prejuízo relacional, eu preciso decidir ir embora, certo? E dessa relação eu fui embora. Ai, Tati, só porque escarrava? Não, não era isso. Tinha outros pontos dos 15% que não me agradavam e eu não conseguia conviver
com aquela condição ali. Ah, ele foi um filho da mãe? Não, de jeito nenhum. Foi a minha análise. Foi o respeito que eu sinto por mim que fez eu ir embora, tá? As pessoas não vão embora porque elas estão na dor emocional, porque elas não sabem lidar com a sensação de perda. Existe um laço muito grande chamado pertencimento, quando a gente fala meu namorado, meu marido, né? A gente está ali numa relação falida, mas a gente não quer sair porque é meu namorado, meu marido. Então a gente precisa começar a aprender a se respeitar, tá? Porque esses percentuais, eles se unem, tá, gente? Eu falei numa live aí sobre comunicação, tá? Comunicação, eu falei na live de traição sobre isso. Comunicação é um dos pontos primordiais na relação. É na comunicação que a gente vai fazer o ajuste dos 25% para dizer do que gosta e o que não gosta no outro. Isso aos poucos vai acontecendo, não precisa guardar um dia inteiro para falar, para lavar roupa suja, né? Mas a partir do momento que as coisas vão acontecendo e você não se sinta tão bem com aquilo, vale a pena conversar. Não é DR, não, é ajuste, tá? Divergência de ideias, talvez, e o outro precisa respeitar isso. Ele pode não realizar o teu desejo, mas ele precisa respeitar a tua insatisfação, a tua indignação, ele precisa entender. Mas ele pode te dizer que ele tem capacidade de mudar aquilo ou não, tá? E vice-versa, nós temos também que estar abertos para a crítica do outro, para a gente tentar ajustar, beleza? E como é que se unem esses percentuais? Eu tenho lá os 60% da parte que eu admiro no outro, e eu tenho os 25% que eu não gosto no outro, mas que ele pode ajustar. Quando a gente está nesse processo de ajuste, quando tá tudo bem nessa relação para falar o que eu penso, para falar o que está me machucando, e o outro tem a condição de absorver isso, eu junto 60% mais 25%. Eu fico com 85% da parte de alguém interessante. E aqueles 15% não vão pesar tanto. É o defeito dele, que ele não consegue mudar e tá tudo bem, tá? Agora, quando eu não consigo fazer ajuste, o que vai acontecendo? Essa parte dos 25%, ela vai tomando uma força, porque a todo momento ele vai fazer algo que eu não gosto, aí eu não consigo falar, isso fica aqui dentro, remoendo, remoendo. E eu começo a olhar para ele só pela parte defeituosa, que eu classifiquei como tal. E aí eu olho 25% mais os 15%, eu boto tudo no mesmo bolo. Então 25% da parte que eu não gosto, ela vai se unindo com os 15% da parte que eu odeio. Aí fica 40% de um ser humano negativo. E todo mundo sabe que o negativo tem peso 2 dentro da nossa consciência, né? Então de 40% ele vai para 80% de uma pessoa desqualificada para mim. E aí, como viver com uma pessoa 80% a parte dela desqualificada para mim? A relação começa a ficar muito ruim, a relação começa a ficar pesada, eu começo a falar daquela pessoa de uma forma hostil, mas também a gente tem que assumir aí a condição que eu tô naquela relação porque eu quero, né? Então, o que a gente precisa aí entender é o seguinte, se essa pessoa virou 80%, como foi o exemplo lá do meu ex-namorado, né, do Escarrar, ele se tornou 80% negativo para mim, pela minha visão. Pode ser que ele não seja tudo isso que eu estou dizendo aqui, mas foi a minha visão. E eu decidi ir embora por quê? Porque eu já tinha feito o processo terapêutico e já tinha entendido que aquilo não ia chegar a nenhum outro ponto de melhoria, uma vez que ele já tinha se tornado 80% negativo para mim, tá, gente? Então entenda, não é o outro, é o que eu vivo daquela relação. O respeito tem que estar voltado pra gente. A gente precisa aprender a se respeitar para que a gente consiga construir um caminho de respeito também. Não tem como o outro me respeitar se eu não me respeito. Então somos nós que vamos escolher se a gente vai continuar aquela relação ou não. Um ponto muito interessante é o seguinte:
Quando a gente começa uma relação, a gente começa a falar daquela pessoa através dos 60% do que a gente está vendo nela. Certo? Eu conto para os amigos, para as amigas, eu conheci alguém tão legal, tão isso, tão aquilo outro, beleza. Aí eu começo o relacionamento com ele. A minha falta de coragem não deixa eu ajustar nos 25% do que eu não gosto nele. Sabe o que eu faço? Covardemente. Eu vou comentar com uma amiga ou com um amigo as partes que eu estou insatisfeita, ao invés de falar com quem realmente é de direito. E aí eu falo das partes que eu estou insatisfeita, eu falo dos 25%, que é algo que ele pode mudar, e eu não estou dando a chance porque eu estou compartilhando isso com quem não tem nada a ver com a minha relação. Às vezes eu falo dos 15%. Então, olha a visão que eu levo para os meus amigos quando eu estou numa relação que está me trazendo dor. Eu levo os 25% no assunto, mais os 15%. O que meu amigo ou minha amiga começa a ver desse cara que está comigo? 25 mais 15, 40. Lembra que o negativo vai para 2? Eles começam a ver 80% da parte ruim dessa pessoa. E eles começam a criar essa visão de monstro, que a pessoa não serve para estar comigo. Só que lá dentro da minha relação funciona de uma outra forma. Lá dentro da minha relação eu tenho os 60% ainda. Aí eu chego para os meus amigos e falo, pronto, acabou. Não dá mais para ficar com fulano. Aí eles, isso mesmo, não fica não. Mas eles estão se posicionando com base nos 80% que eles veem. E aí volto eu numa oportunidade de conversar com esse fulano de tal, aí eu começo a conectar com os 60% dele da parte boa. Aí eu volto a relação com ele. O que os meus amigos pensam? O que essa garota tá fazendo com ele de novo? O cara é isso. O que eles não sabem é que o cara tem uma parte boa de 60%, né? Maior do que os 40%, e que foi essa parte boa que me fez apaixonar, unindo-se com a minha necessidade. Lembra da minha admiração da dor? Unindo-se através disso. Então, às vezes, a gente leva de dentro da nossa relação para os nossos amigos uma visão extremamente diferente do que a gente está vivendo lá dentro, tá? Então, tomem cuidado aí com esse desabafar com os amigos. Se você tem uma relação, por pior que seja falar sobre o assunto, desabafe com quem está dentro da relação com você. O seu amigo não pode te ajudar. Sabe por que não pode? Porque o seu amigo é cheio de dor emocional também. Então, ou você leva esse assunto para o seu terapeuta, ou você resolve esse assunto com a pessoa que está com você. Você levando esse assunto para sua terapeuta, para o seu terapeuta, você vai ter condições de entender a melhor forma de falar com esta pessoa, porque o processo terapêutico traz a responsabilidade para você. Tá? Não é o outro que é culpado, não é o outro que precisa ser mudado. Vai ser um ajuste, você vai se posicionar dizendo o que de fato está te causando desconforto. E você precisa aguardar e verificar se o outro vai desejar modificar isso ou não. Porque ou está no 25% que dá para modificar, ou está nos 15% que não dá. E é você quem vai tomar a decisão de continuar ou de finalizar essa relação, tá? Então, o assunto dessa live é justamente para falar que nós nos aproximamos do outro através da nossa dor. A gente quer suprir uma falta ou a gente quer alcançar novamente a nossa essência através do excesso que o outro demonstra pra gente, tá? Então vamos na máxima que o problema nunca foi do outro, precisamos assumir a nossa responsabilidade de escolha, tá, gente? E se relacionar com o outro é isso mesmo, é testar. Tem gente que fala, eu não quero relacionamento sério. Gente, o que é um relacionamento sério? Relacionamento sério é baseado em quê? Caráter, virtudes. Isso é um relacionamento sério. Você não precisa estar no Facebook com aquele status de relacionamento sério. Você não precisa ter a nomenclatura namoro. Você não precisa nada disso, desde que haja um ajuste.
Se vocês combinaram que vocês vão ficar juntos sem que ninguém tenha outros parceiros, esse combinado, ele vai ser, ele precisa ser cumprido. Se ele não for, a outra parte vai embora. Lembra dos contratos em outras lives? O contrato que eu falei na traição também? Cada um tem o seu próprio contrato e tem que casar com o contrato do outro. Tá, gente? Então, se vocês combinaram de ter uma relação aberta, que cada um vai ter as relações que assim desejar, se os dois estão de acordo, tá tudo certo. Tá? Só que se entrar um dependente emocional dentro desse acordo, o que que acontece? Ele quer até ter os relacionamentos dele lá, mas ele não quer que o outro tenha. Então, gera um processo de quebra contratual, sim. Tá, gente? E namoro é para testar mesmo. Testem. Se não deu certo, arruma outra pessoa. Tá tudo certo. Ai, mas que coisa horrorosa. Não, não é. Você não quer ter um relacionamento? Você vai testando com as pessoas, vai avaliando os 60%. Não é brincar com o sentimento do outro. Se você se posicionar de forma sincera, a outra pessoa vai entender o que você está buscando. Tá? E a outra pessoa vai ficar nessa relação se ela bem desejar. Então, é escolha. Se a gente jogar as cartas na mesa, a outra pessoa escolhe. Olha, eu quero até um relacionamento, tá? Mas hoje eu quero viver, eu quero curtir. E nem sempre eu quero estar com um par ao lado, beleza. Se a outra pessoa disser, ah, não, eu não gosto de estar com alguém e esse alguém tá saindo de um lado pro outro sem estar comigo. Então, tá tudo certo, a gente fica até onde dá e depois, quando não der, a gente vai embora. Então, gente, namoro é pra testar mesmo se é aquela pessoa quem você quer passar o resto da sua vida. O resto da sua vida é muito tempo, mas seria ótimo que isso acontecesse, que você, que eu encontrasse alguém que desse pra gente ter essa certeza de passar o resto da vida juntos, né? Então, de novo, o namoro é para testar, sim. O casamento é para que dure, porque casamento é quando a gente casa, 60%, 25% e 15%, tá? Não tô falando do processo religioso que acontece lá, que chamam de casamento, não. Eu tô falando de casar emoções, casar expectativas, casar ajustes. Então o casal precisa ter um plano junto, eles precisam estar de acordo com esse plano. De novo, na traição a gente fala muito bem sobre isso, tá, gente? Então, essa live tem o tema de nos atraímos através da dor. Prestem bem atenção, o que está te fazendo procurar um companheiro? Será que você não precisa curar essa dor que você tem aí primeiro? Entenda qual é a sua dor, se abra para você mesmo, a responsabilidade é só tua, tá? Para entender o que de fato você está buscando no outro. Não consegue fazer sozinho? Busca ajuda terapêutica, como o Rodrigo fez. O Rodrigo acreditou que o outro tinha mudado, que ele não queria mais porque o outro estava sem graça. Ele tinha enjoado daquele outro lá. E no processo terapêutico, o Rodrigo percebeu bem que quem mudou, de fato, foi ele. O outro continuava a mesma pessoa. Então, se a gente não se olha, se a gente não percebe a nossa responsabilidade na relação, a gente começa a culpar o outro. E o outro dificilmente tem alguma coisa a ver com as nossas escolhas, viu? A gente escolhe pela dor. Então, acho que mais ou menos é esse resumo da live de ontem. A live de ontem foi maravilhosa, com a participação do Rodrigo. As pessoas vibraram bastante, foi uma energia muito positiva, muito bom ter estado ontem com vocês. E hoje tem uma nova live. Hoje a live é sobre narcisismo. E é um assunto bem polêmico também. Te espero lá 21 horas, ok? @terapeuta Tatiane Lima, live no Insta. Um grande abraço, até lá.